Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Momento com Deus, e eu creio que Deus irá falar com você através desse vídeo. Antes, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, que você compartilhasse os nossos vídeos, ajude o nosso canal a alcançar mais almas através desse projeto. Lembre-se, você não estará compartilhando somente um vídeo, você estará compartilhando da palavra de Deus. Amém? Hoje estaremos fazendo a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículos do número 3 ao número 9, que diz assim: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Somente até aqui, amados. Essa passagem ela fala sobre a parábola do semeador, na qual Jesus, ele com a sua rica e infinita sabedoria, reúne algumas pessoas em volta a um barco e conta essa parábola para essas pessoas, onde o semeador andava com as suas sementes e algumas sementes foram caindo pelo caminho, sendo que uma parte caiu em um solo duro, outra parte caiu em um solo rochoso, uma outra parte caiu em um solo espinhoso e por fim a outra parte caiu num solo fértil. Hoje nós vamos estar trazendo para os dias de hoje o que significa cada tipo de solo em nossas vidas. Mas antes de estarmos falando a cada tipo de solo nos dias de hoje, vamos dizer que o solo representa o nosso coração. A terra ali representa o nosso coração. Vamos dizer que o semeador, ele representa a Jesus, ou qualquer outra pessoa que venha falar da palavra de Deus para as nossas vidas, sendo pastor, sendo missionário, sendo um irmão da igreja, não importa. Vamos dizer que o semeador são essas pessoas que trazem algo da parte de Deus para mim e para a sua vida. A semente representa a palavra de Deus. O solo duro, ele não permite que a semente penetre nele. Sendo o solo, o nosso coração, seria a pessoa que está com seu coração endurecido. E a semente, a palavra de Deus, ela não aceita que penetre em seu coração. Ela não aceita alguém falar algo da palavra de Deus. Ela não acredita nas promessas de Deus. Essas são as pessoas que representam o solo duro nos dias de hoje. Solo rochoso. O solo rochoso, ele tende a ter uma camada de terra muito fina. E a semente cai naquele solo e por ter uma camada fina, logo ela brota. Mas por ser uma camada fina de terra, ela acaba não gerando raízes. Então quando o sol bate naquela planta, ela acaba morrendo, porque ela não tem raízes fortes, não tem estrutura para aguentar. O solo rochoso seriam aquelas pessoas que vão para a igreja, aquelas pessoas que aceitam a palavra de Deus. A pessoa age por impulso. A palavra de Deus entra no seu coração, a pessoa pelo calor da emoção aceita Cristo, acha que está tudo bem, que está tudo bom, começa a fazer as coisas com pressa, as coisas com rapidez, mas por não ter uma certa estrutura. Quando vem a luta, vem as adversidades, vem as provações, a pessoa acaba não aguentando e acaba saindo da presença de Deus. O solo espinhoso, naquela época, a semente caía, porém os espinhos abafavam a semente. Vamos dizer que os espinhos no dia de hoje seriam as distrações do mundo, as distrações terrenas. A semente cai em nosso coração. Jesus, ele planta a semente em nosso coração, mas nós estamos tão preocupados com as coisas terrenas, com as coisas mundanas, com as nossas próprias coisas, que nós acabamos deixando com que isso abafe a palavra de Deus em nossas vidas,
abafe a presença de Deus em nossas vidas, nós acabamos dedicando mais tempo para as coisas mundanas do que para as coisas de Deus, para a obra de Deus. Nós acabamos deixando de fazer as vontades de Deus para fazer as nossas vontades. As vontades do mundo acabam sobressaindo sobre as vontades de Deus. Agora, enfim, o solo fértil. Vamos começar assim. Quando nós vamos plantar algo, nós temos que ter o solo fértil, tem que estar o solo preparado. Nós cavamos uma certa profundidade, lançamos a semente dentro dessa profundidade, desse buraco, e cobrimos novamente com a terra. Essa semente, aí nós vamos regando a terra, o solo. Essa semente ela vai germinando, vai criando raízes, vai criando forças, e ela vai gerando o broto até que se torne uma árvore. E essa árvore gere frutos. Só que a maneira em que nós cuidamos dessa árvore vai refletir na quantidade de frutos em que vai gerar essa árvore mais para frente. Isso na visão material. Agora vamos trazer isso para a visão espiritual. Vamos dizer que a terra ali é o nosso coração. A profundidade seria o coração quebrantado, porque quando nós estamos com o coração quebrantado, a palavra de Deus ela penetra mais fundo em nosso coração, não é verdade? Então a palavra de Deus acaba envolvendo o nosso coração, começa a criar raízes, e o Espírito Santo ele começa a nos dar graça, e ele vai regando esse terreno que seria o nosso coração. E ele vai regando e ele vai nos dando força para estar lendo a palavra. Ele vai nos dando força para estar orando. Ele vai nos dando força para jejuar. Ele vai nos dando força para fazer a obra de Deus. E isso, a semente, que seria a palavra de Deus, vai criando raiz ali dentro do seu coração. A palavra de Deus começa a nos estruturar. Ela começa a criar uma estrutura em nossas vidas. E quando vem alguma adversidade, quando vem alguma luta, essas lutas, essas adversidades, essas frustrações, ela não nos arranca da presença de Deus. Porque a palavra enraizou de uma certa forma em nosso coração, criou uma certa raiz tão forte, que nada nesse mundo consegue nos arrancar da presença de Deus. E assim Deus vai trabalhando de uma forma maravilhosa em nossas vidas, porque nós estamos permitindo com que Deus trabalhe. E por fim, Jesus diz que após essa semente germinar, ela geraria frutos 30 a 60 e a 100%. Eu estava meditando na palavra de Deus, uma maneira de poder levar isso para a minha vida nos dias de hoje. Nós seríamos o solo fértil, amém, amados? Então vamos assim. A palavra de Deus entrou no seu coração, entrou no meu coração, e essa palavra é boa, ela começou a gerar frutos nas nossas vidas. Esses frutos foram tão bons, tão agradáveis, as consequências que a palavra de Deus trouxe nas nossas vidas foram tão boas, tão perfeitas, que nós queremos que a mesma sensação de felicidade que nós sentimos, as outras pessoas que são nossos amigos, nossos familiares, as pessoas mais próximas também sintam. Então a gente vai lá e leva as boas novas até essas pessoas através da graça de Deus, através do Espírito Santo de Deus, porque a honra e a glória é toda dele. Então a gente leva para essas pessoas, e essas pessoas acabam tendo uma experiência com Deus maravilhosa. Então você acaba atingindo 60%. Porque você não gerou fruto somente para você. Você acabou gerando fruto para as pessoas que também estão próximas de ti. Você fez o bem para o seu próximo. Então você alcançou 60%. Só que a palavra de Deus ela é tão boa, ela é tão perfeita, e ela é tão agradável, que 60% para a gente não está mais bom. Então nós começamos a exercer o Evangelho de Cristo a 100%. Porque aí nós começamos a falar da palavra de Deus para aqueles que nos maldizem, que amaldiçoam, que ficam felizes com a nossa derrota, que vê a gente na prova e se alegra, as pessoas que te querem mal. E nós começamos a orar por essas pessoas, nós começamos a jejuar por essas pessoas, nós começamos a falar a palavra de bem, porque a palavra de Deus, ela fala que nós temos que pagar o mal. Não é com o mal. O mal a gente se paga com o bem.
Porque através da palavra de Deus, através do amor de Deus, nós começamos a amar a Deus acima de todas as coisas e nós começamos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós queremos o bem de todos aqueles que estão à nossa volta. Então nós começamos a exercer o Evangelho de Deus e automaticamente o nosso ministério vai crescendo junto. Por quê? Porque Deus, Ele honra, amados. Se você está se dedicando à obra de Deus, se você está fazendo as coisas de Deus com seriedade, com comprometimento, sendo obediente, renunciando à carne, renunciando ao mundo, renunciando às nossas vontades e fazendo as vontades de Deus, Deus honra, Deus prospera em nossas vidas. Então, amados, que nós venhamos continuar fazendo as vontades de Deus, fazendo o querer do Senhor Jesus Cristo, renunciando todo o nosso eu e exercendo somente as vontades de Deus. Que nós possamos ser terra fértil, que nós possamos nos dedicar somente ao Senhor, colocar a Deus acima de todas as coisas, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Eu espero que Deus tenha falado com você através desse vídeo, que o Espírito Santo tenha tocado em sua vida e que o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado e exaltado. E não se esqueça, Deus, Ele tem o melhor para a sua vida e Jesus Cristo te ama. Amém?